O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judeia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Então Maria disse: A minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. O seu nome é santo, e sua misericórdia se estende de geração em geração a todos os que o respeitam. Ele mostrou a força de seu braço, dispersou os soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometera aos nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria ficou 3 meses com Isabel, depois voltou para casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentemos-nos, meus irmãos, minhas irmãs. Então, hoje a igreja no Brasil comemora a solenidade da Assunção de Nossa Senhora. A igreja sempre creu que Maria Santíssima não conheceu a corrupção do sepulcro. Ela foi assunta, isto é, elevada corporalmente aos céus. O seu divino Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não permitiu que este vaso sagrado, puro, santo e imaculado, isto é, sua mãe, pudesse experimentar a podridão do sepulcro. Portanto, no fim de sua vida terrestre, conforme definiu solenemente o Santo Padre, o Papa Pio XII, no ano de 1950, Maria foi elevada aos céus em corpo e alma e já desfruta corporalmente da glorificação que está preparada para todos aqueles que seguem Jesus Cristo, eles são fiéis. A igreja sempre acreditou nisso em virtude da tradição, ou seja, do ensinamento dos apóstolos, que foi transmitido muitas vezes de maneira implícita e depois desenvolvido ao longo dos séculos. Mas há nas Sagradas Escrituras fundamento teológico para esta verdade de fé, muito fundamento teológico. No Antigo Testamento, quando Deus queria falar com o seu povo, Ele não usava apenas palavras, mas também fatos, pessoas, realidades, coisas. Aquelas coisas, para os homens daquele tempo, tinham um significado comum, mas na verdade elas guardavam um sentido muito mais profundo, que só seria realmente descoberto em Jesus Cristo. Por exemplo, todos nós sabemos que quando Deus libertou os hebreus da terra do Egito, eles peregrinaram pelo deserto por 40 anos.
E ao longo desta peregrinação, Deus mandou um alimento misterioso, um alimento que vinha do céu em forma de grãos. Eles conseguiam tomá-lo de manhã, quando acordavam, por entre as árvores, por entre as pedras. Havia no deserto, por entre as pedras, uns grãozinhos estranhos que pareciam um pão. E os hebreus denominaram esse alimento misterioso de maná. Maná, em hebraico, significa: o que é isso? Maná, o que é isso? E eles se alimentavam deste pão vindo do céu, deste alimento misterioso. Mas Deus não queria apenas saciar a fome corporal dos hebreus. Com esse evento, Ele queria profetizar, anunciar, apontar, sinalizar uma outra realidade, que iria ser conhecida em Jesus Cristo. No Evangelho de João, Jesus se dirige aos judeus e diz assim: vossos pais, isto é, vossos antepassados, comeram o maná no deserto, mas morreram. Eu sou o pão vivo descido dos céus. Se alguém come deste pão, viverá eternamente. Veja só, Jesus disse: vossos pais comeram o maná, mas aquele maná falava de mim, porque aquele maná saciou os vossos pais, eles contudo morreram. Quem se alimenta de mim não morre mais. Mesmo que a morte física chegue até ele, a vida dele perdura depois da morte, para sempre. Veja só, o Antigo Testamento anuncia algo que vai ser plenamente estabelecido no Novo. Existe uma outra realidade misteriosa no Antigo Testamento que faz referência a Maria Santíssima. No capítulo 25 do livro do Êxodo, Deus manda Moisés confeccionar uma arca. O que é uma arca? Um baú, um pequeno baú, e diz o seguinte: você deve revestir este baú de ouro, por dentro e por fora. Este baú deve ser feito de madeira de acácia. Na versão grega da Bíblia, madeira de acácia é traduzido por madeira incorruptível, uma madeira de alta durabilidade, que não apodrece facilmente. Este baú devia ser revestido de ouro por dentro e por fora, e por cima do baú devia haver uma tampa chamada propiciatório, lugar do perdão e da misericórdia. E por cima da tampa, Deus mandou fazer 2 imagens. Ele disse: farás 2 querubins de ouro, e os querubins devem ter as suas asas apontadas uma para a outra, de modo que as asas dos 2 querubins se toquem pelas extremidades, ao centro da arca. Meus irmãos, eles carregavam esta arca em procissão pelo deserto que Deus tinha prometido aos seus. E Deus disse: eu falarei por cima dos querubins, os querubins serão o meu trono, eu irei me manifestar sobre esses querubins de ouro. Dentro dessa arca, eles guardaram as tábuas dos mandamentos, aquelas tábuas que Moisés tinha recebido no Monte Sinai. Além disso, um pote de ouro com um pouco de maná que Deus tinha concedido. E depois, em terceiro lugar, o bastão de Arão, irmão de Moisés, a quem Deus tinha dito que concederia o sacerdócio, isto é, que concederia a função de mediar as bênçãos que Deus concederia ao seu povo e oferecer um culto digno a Deus. 3 coisas dentro da arca. E eles carregavam esta arca sobre os ombros, levando-as em varas. As varas eram colocadas em argolas e os levitas eram responsáveis por carregá-la. E carregando-a, eles sabiam que Deus estava com eles. Ora, meus irmãos, esta arca é símbolo de Maria, porque Maria a cumpre perfeitamente. Maria é a arca da nova aliança, porque ela carrega dentro dela Jesus Cristo, a nova e eterna aliança, a verdadeira lei. Se antes Deus escreveu a sua palavra em tábuas de pedra, agora esta palavra de Deus é feita carne e habita no ventre de Maria Santíssima. Ela carrega a aliança, ela é este baú, esta arca, e
para onde ela vai, ela leva o seu filho Jesus Cristo, porque a arca só tem sentido em vista daquilo que ela carrega. A arca só tem sentido porque Deus prometeu que permaneceria sobre ela. Se Deus não tivesse prometido que permaneceria sobre a arca e que se manifestaria na arca, se Deus não tivesse dito para que dentro da arca as tábuas dos mandamentos fossem conservadas, a arca perderia todo o sentido. Assim é com Maria Santíssima. Deus a escolheu e Deus a preservou de toda a corrupção do pecado. Lembremos-nos de que Deus disse: façam uma arca de madeira incorruptível. Maria é esta arca incorruptível, porque Deus a encheu de graça, revestindo-a de ouro, isto é, da sua glória, por dentro e por fora, e carregando em seu próprio ventre a aliança, não mais a antiga aliança feita por meio de Moisés em tábuas de pedra, mas a nova e eterna aliança cumprida no sangue de Jesus Cristo nosso Senhor. Por volta do ano 1000, essa arca foi roubada dos israelitas, do povo de Deus, e eles começaram a ficar muito aflitos. 7 meses depois, os filisteus resolveram devolver a arca. Quando a arca foi devolvida, o rei Saul sequer prestou atenção na arca, e ela permaneceu na casa de um homem chamado Abinadab por cerca de 20 anos. Quando o rei Davi subiu ao trono e conquistou a cidade de Jerusalém, transformando Jerusalém na capital do reino de Israel, Davi disse: eu vou buscar a arca, e eu vou trazer a arca para a cidade de Jerusalém, porque Deus se manifesta nela. Ele mandou que a arca fosse buscada, mas Deus tinha sido muito preciso acerca da arca. Deus disse assim: vocês devem carregar a arca em varas, nos ombros. Os encarregados deverão ser os levitas. Não foi assim que aconteceu. Pegaram alguns bois e uma carroça, puseram a arca sobre a carroça, e enquanto os bois andavam, um resvalou e a arca pendeu. Quando estava prestes a cair, um homem chamado Uza resolveu impedir que a arca caísse no chão, tocando nela. E a palavra de Deus diz que ele foi fulminado com a morte, porque ousou tocar na arca da aliança. Não basta boa intenção, é preciso cumprir a vontade de Deus integralmente. Ele tocou na arca, naquela arca santíssima, naquela arca pura, e morreu por conta disso. Maria Santíssima é símbolo desta arca. Nenhum homem a tocou. José, mesmo casado com ela, não a tocou, uma vez que a considerava pura. Ela mesma tinha prometido permanecer virgem durante toda a sua vida, e assim se cumpriu. Depois disso, quando Davi soube que esse homem chamado Uza tinha sido fulminado de morte, ele exclamou: como pode vir a mim a arca do Senhor? Presta atenção, ele disse: como pode vir a mim a arca do Senhor? Meus irmãos, o evangelista Lucas, que acabamos de ouvir na proclamação do Evangelho, coloca na boca de Santa Isabel as mesmas palavras que Davi pronunciou diante da arca da aliança. A palavra de Deus diz que Maria, quando soube que Santa Isabel, sua parenta, estava grávida, subiu apressadamente para as regiões montanhosas de Judá. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança, João Batista, pulou no ventre de Isabel e ela ficou cheia do Espírito Santo. E no Espírito Santo Isabel disse: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como pode vir a mim a mãe do meu Senhor? Davi disse diante da arca, quando reconheceu a santidade dela: como a arca do Senhor pode vir até mim? Como a arca do Senhor pode vir até a minha casa? E o evangelista Lucas coloca na boca de Santa Isabel a mesma exclamação, a mesma pergunta em relação a Maria: como pode vir a mim a mãe do meu Senhor? Que a mãe do Senhor venha me visitar. Então Maria glorifica ao Senhor, e o evangelista Lucas diz assim: e Maria permaneceu com Isabel por 3 meses. E lá no Antigo Testamento,
quando Davi reconheceu a santidade da Arca da Aliança e não quis levá-la para casa, ele resolveu deixá-la na casa de um levita, chamado Obed, e termina assim a passagem: e a Arca do Senhor permaneceu na casa de Obed por 3 meses. 3 meses, abençoando aquela casa. Meus irmãos, quando nós acolhemos Maria, na verdade nós acolhemos Jesus. Maria não concorre com Jesus. Maria é intercessora. Jesus é nosso Senhor e Salvador, Ele é verdadeiro Deus, Ele é verdadeiro homem. E Maria, quando vem até nós, ela sempre traz consigo o seu Filho Jesus. Os louvores que nós dirigimos a Maria, na verdade são louvores dirigidos ao Filho dela, porque foi o Filho dela que a fez santa, foi o Filho dela que a fez imaculada, foi o Filho dela que a fez ornada da sua graça, por dentro e por fora. Esta arca no Antigo Testamento desapareceu. A palavra de Deus diz no segundo livro de Macabeus, que um rei chamado Nabucodonosor invadiu a cidade de Jerusalém e a destruiu. Mas a arca não foi contada entre os utensílios roubados. O profeta Jeremias escondeu esta arca num monte chamado Nebo. E a arca nunca mais foi encontrada. Ela desapareceu. Mas a Bíblia promete: no tempo do Senhor, a arca reaparecerá. E o que é que nós ouvimos na primeira leitura do livro do Apocalipse? Abriu-se o templo no céu, e a arca do Senhor foi vista nele. A arca da aliança foi glorificada e está nos céus. Mas atenção, esta arca não é mais aquele objeto que era levado em procissão pelos hebreus. Quem é a arca da aliança? Maria. Agora ela é vista no céu. E logo depois desse versículo, quando se diz que abriu-se o templo no céu e a arca do Senhor foi vista nele, o evangelista continua: e apareceu um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas. Ela estava prestes a dar à luz um filho, que irá reger as nações com um cetro de ferro. Esta mulher é a igreja, mas de maneira especial é Maria, porque Maria é modelo e imagem perfeita da igreja. Portanto, acolha Maria. Se você tem dúvidas em relação à intercessão de Maria, se você foi influenciado por protestantes que desmerecem Maria, que a diminuem e que dizem que ela não é capaz de interceder, e que dizem que ela está morta, e que dizem que não rezam para ela, e que dizem que está errado, acolha Maria, a nova arca da aliança, porque ela traz consigo o seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Ela não concorre com Ele de maneira alguma. Ela é a bendita entre todas as mulheres. Ela disse: doravante todas as gerações me chamarão bem-aventurada. E nós, enquanto católicos, proclamamos isto. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.